Vocês acreditam que tem livros que eu amei ler, marcaram a minha vida e eu não lembro muito da história deles? Memória é algo que realmente falha, principalmente quando o tempo vai passando. A importância desses livros às vezes fica um pouco da mensagem, mas a história, a narrativa nos foge. São os livros que marcaram épocas da minha vida, que eu gostei muito de ler e que eu não lembro nada, ou quase nada. Vamos logo para a lista, né? O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, que é um livro que toca ali na filosofia, né, em vários conceitos. É uma viagem interessantíssima pelo mundo da filosofia, mas eu não me lembro de fato de como é esse livro. Faz muito tempo, inclusive, que eu li essa edição. Como vocês podem ver, é nova. Eu comprei recentemente no intuito de reler. Eu li numa edição naquela que era azul ainda, com um quadrado, se não me engano, amarelo. Era da biblioteca da minha escola na época, se eu não me engano, era da biblioteca da UFPE. Eu já não me lembro em que época eu li, mas eu também não me lembro do livro. Lembro do que ficou. E na maior parte das nossas leituras fica algo, né? Mas a história em si vai se perdendo. Outro que eu amei é o Nada a Dizer, da Elvira Vinha. É um romance que eu gostei muito de ler. Fala sobre um relacionamento de casal. E aí eu não lembro de nada além disso. Já tô lembrando muito, porque vai ter uns que eu vou pegar e vocês vão ver que eu não vou falar nada, porque eu não lembro de fato. É esse o vídeo, inclusive. Esse vídeo realmente é para falar que eu quero, de alguma forma. Talvez eu não vá reler todos esses livros que eu vou falar, mas eu sinto uma saudadezinha de lembrar um pouco da história deles, sabe? Esse aqui me marcou bastante, eu inclusive fiz resenha. Quando tem conteúdo, inclusive, é algo que me ajuda a resgatar algo da história. Por isso que eu quero voltar também a fazer as resenhas, porque assim eu não perco completamente as histórias que eu já li. Outro que pra mim foi absurdo de tão bom, e eu não lembro de praticamente nada. Eu lembro do que tem, assim, de realismo mágico na história, mas não lembro de muita coisa. É A Confissão da Leoa, do Mia Couto. E um gato vai pular e ele tá tentando, né? Ui, meu filho! Ui! O pobre! Ele escalou a estante, ele tava lá em cima. Mas gatos, né? Caiu de boas. Voltando, né? A Confissão da Leoa, do Mia Couto. É um livro que eu gostei muito. Eu, inclusive, tenho post-its, horror de post-it dentro dele, com muitos comentários. Se vê que é uma leitura que me marcou muito. Eu lembro que eu gostava da forma poética que o Mia narra esse livro aqui, mas eu realmente não lembro de muita coisa da narrativa. Acho que até vale uma releitura no futuro. Na verdade, todos valem. O que não quer dizer que eu vá reler todos no momento, ou que vá acontecer de reler, né? Tem muito livro que a gente gosta e a gente não tem todo o tempo do mundo para ler o que a gente quer, quanto mais reler tudo que a gente gostou, né? Outro que eu acho que eu não lembro nada, é esse aqui, Tinta, do Fernando Trias de Bes. Pra dizer que eu não lembro de nada, eu lembro que quando eu li, eu gostei bastante da ambientação da história. Eu não lembro de nada, gente. É muito triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que meio que aceitar. A gente vai lembrar de tudo. Nossa cabeça não é um computador. Esse é um vídeo também para avisar isso, para quem porventura estiver pensando em me cobrar de lembrar ou se cobrar de lembrar algumas leituras, né? Esse daqui, A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, é um dos meus livros preferidos e mesmo assim eu esqueci muita coisa na narrativa. Mas ele é tão importante para mim que eu gostaria de ter ele tatuado em todo o meu corpo, eu gostaria de ter ele decorado se possível. Sei que não é possível, mas ele é muito importante para mim. Então esse daqui eu tenho certeza que eu vou reler ainda. Eu espero que a experiência continue sendo boa. Talvez não seja a mesma que a primeira, né? Mas é impossível, a gente também muda como leitor. Um outro que eu não lembro muito e eu fico com muita pena é o Bel Canto, da Ann Patchett, que inclusive eu tô vendo que atualmente ela tá fazendo algum sucesso com livros novos dela, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu sou leitora de Ann Patchett já faz um tempo, inclusive Bel Canto eu tenho desde, deixa eu ver se tem data aqui, desde 2013 eu li por essas épocas, época que eu ainda tinha inclusive parceria com a editora Intrínseca. Eu não lembro de muita coisa. Esse livro aqui trata de um sequestro, não é um spoiler porque é bem no início que é apresentada essa parte da história. Eu não lembro
lembro de muita coisa dela. Eu lembro também um pouco da ambientação, tal. A Empet sabe escrever e narrar como ninguém, mas eu não lembro detalhes. Eu fico com pena de ter perdido esses detalhes especificamente desse livro, porque eu lembro como eu fui sentindo a forma magistral que essa autora vai escrevendo. E eu vou percebendo aos poucos que, apesar de eu não lembrar detalhe, algo ficou, né? Se eu não vier a reler, pelo menos a lembrança de que foi uma leitura muito agradável vai ficar. Outro livro que eu amei e não me lembro de muita coisa é A Mulher que Mergulhou no Coração do Mundo, da Sabina Berman. Esse livro é muito sensível, assim, eu lembro que a leitura é muito emocionante e isso eu me lembro, isso ficou, mas eu não me lembro de muita coisa na história. Eu lembro que tem a ver um pouco com a pesca do atum. Eu lembro que eu aprendi bastante sobre isso aqui nesse livro, que eu não sabia nem como era que era feita, e eu acho que nisso também foi bom, apesar de não ser o foco, né, uma história. E uma história muito bonita a ser contada, mas isso faz parte do contexto, né? Eu não me lembro de muita coisa, e assim como A Elegância do Ouriço, esse eu pretendo reler de fato, porque eu lembro quanto me marcou, mas eu não consigo lembrar a narrativa mais. Eu lembrei até um tempo, mas o tempo foi passando e eu fui perdendo, né? Faz parte. Inclusive, já que eu tô falando de esquecer, eu tenho voltado a fazer anotações das minhas leituras. Eu separei um caderninho pequeno, porque aí eu posso levar, ele não pesa muito na bolsa. Porque esses registros nos ajudam a resgatar o que a gente achou, partes da história ou até mesmo trechos. A gente pode também marcar no próprio livro, só que o trecho marcado no próprio livro, ele depende de você abrir o livro naquela página, na verdade, para você conseguir lembrar daquele específico. E às vezes isso não acontece, né? Porque livros que a gente gosta e a gente não relê, às vezes a gente relê partes, a gente folheia assim. Se tiver uma marcação, a gente pode, por acaso, ler, mas não quer dizer que vai ser exatamente aquela. E no caderno você pode destacar. Até porque é impossível também resgatar tudo, né? A gente vai perder, infelizmente, a memória de muita coisa da vida, né? Não só das leituras. Outro que eu amei ler, e eu não consigo lembrar muita coisa, é O Retorno a Brideshead, do Evelyn Waugh. Esse aqui, inclusive, é uma edição da Tag Livros, lindíssima. Eu lembro apenas de que a narrativa era muito interessante. A linguagem também foi algo que me inebriou, assim. Eu fiquei, meu Deus, fiquei apaixonada por essa leitura. E eu pretendo lê-lo, só não vou colocar uma data. Pretendo reler, né, no caso. Mas eu não lembro de muita coisa, não. De nada, praticamente. Outro que eu amei e que eu não consigo lembrar é O Leitor do Trem das 6h27, do Jean Paul de Dierlohan. Ai, gente, eu queria lembrar. Por sorte, ele é mais fininho, facilita aí uma possível releitura, mas por enquanto eu não penso em relê-lo. Lembro que eu gostei muito, foi muito agradável. Ainda mais uma leitura falando sobre leitor, falando sobre livros. Para quem gosta de livro é sempre muito bom. Outro que até dói dizer que eu não lembro muito da história, apesar de eu lembrar da sensação ali, uma narrativa que fala sobre uma separação de um casal também, assim como o Nada a Dizer, da Elvira Vinha, mas de uma forma também diferente. Dias de Abandono, da minha querida e autora preferida, Helena Ferrante. E eu quase me culpei por esquecer, mas assim, a minha mente ela não vai fazer diferenciação na hora de esquecer se é minha autora preferida ou não, né? Por sorte, como é minha autora preferida, eu sei que durante a vida eu vou querer ler várias vezes os livros dela. Eu tenho certeza disso, então eu fico mais tranquila em relação a esse, porque o momento dele vai chegar de novo. E dessa vez eu vou anotar muito. Outro que eu não me lembro muito, só lembro que a narrativa era magistral, é O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. O Neil Gaiman conta histórias como ninguém. Eu amei, faz muito tempo que eu li. Eu acredito que foi 2013, isso. O último que eu separei dessa lista é O Hibisco Roxo, da Chimamanda. Eu lembro apenas o quanto esse livro me fez sofrer. É uma narrativa muito triste, quem já leu vai saber, quem não leu vá, mas vá preparado, porque é uma narrativa belíssima. Pretendo reler algum dia, mas no momento que eu estiver bem tranquila, porque realmente é bem sofrido. Essa foi a minha lista de livros que eu não lembro de nada ou quase nada. Diz aqui nos comentários qual é o livro que você não lembra, que você queria lembrar, porque todos esses livros aqui eu gostei, né? Então é claro que eu queria me lembrar mais.
Mas faz parte da vida a gente esquecer e a gente tem que começar a aceitar essas coisas, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de curtir, deixe seu comentário aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal. Eu sou Tailane Costa, aqui no canal eu falo sobre livros e escrita. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.